Vamos falar de Petrobras. Pois bem, Petrobras. Essa semana, uma gritaria, né, gente? Poxa, que gritaria, né? Eu separei essa imagem aí que vocês estão vendo na tela, porque esse foi o tom, né? Um Lula raivoso, né? Um Lula despenteado, um Lula bravo, né? E sempre acompanhado de manchetes insinuando intervenção do Lula na Petrobras, agora, mais uma vez, o modus operandi petista que vai quebrar a Petrobras, mais uma vez, vai levar a Petrobras à falência, meu Deus do céu, corra, venda as suas ações porque o caos está instaurado. Vejam essa manchete, do recorde à crise, como o atropelo do governo derrubou ações da Petrobras. Manchete ali embaixo, cúpula da Petrobras diz que Lula foi induzido a erro por ministro. Demissão de Prates não é descartada. Prates é o Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras. Tudo isso porque a Petrobras decidiu cumprir a lei, pagar os dividendos que era obrigada e decidiu aumentar o seu investimento, decidiu fazer uma reserva é ótimo, uma reserva de contingência e não repartir aquele montante monstruoso de dividendos. Mas quem olha a manchete pensa, poxa, agora a Petrobras quebrou, afinal de contas o governo Lula interferiu. Eu acho engraçado esse conceito do governo interferir numa empresa estatal. Mas claro, né, a estatal peronomútil, a gente sabe que as ações da Petrobras já foram privatizadas há muito tempo, já está ali toda a empresa sujeita às regras das SAs, embora o governo ainda seja o controlador, porque tem as ações preferenciais, ou pelo menos a maior parte das ações preferenciais. Agora, a maior parte do lucro já está na mão do setor privado, embora boa parte desse lucro também fique com o governo. Isso também está no foco da discussão. Mas é de uma leviandade, de uma atrocidade a forma como a mídia tratou, porque vejam, mesmo repartindo menos dividendos do que o esperado pelo mercado, a Petrobras ainda foi a empresa do setor que mais repartiu dividendos no mundo. E ainda por cima conseguiu aumentar o seu planejamento de investimento para o próximo ano e para os anos que vão vir, né? Saltando para um bom volume de investimento. E empresa desse setor que não investe deixa de ser competitiva. Tá? Mas o que chama a atenção, tá? E que a gente tem que entender é que não foi só o mercado que fez uma gritaria. Dentro do próprio governo há uma disputa pela Petrobras. De um lado, o Centrão, que hoje comanda a empresa, porque a empresa foi negociada no nosso presidencialismo de cooptação com o PSD, tá? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ser a força política aglutinadora disso que a gente chama de Centrão e que ganhou ali o filé que é a Petrobras. É assim que funciona. O Jean Paul é do PT e vem sendo uma espécie de resistência a esse Centrão, ainda que no estilo PT. Moderado, negociando, tímido, ou, se você preferir, até mesmo rebaixado. Mas o plano de investimento da Petrobras para os próximos anos que saiu no ano passado veio bom, veio com retomada de investimento, com perspectivas de retomadas de alguns ativos, e isso tem incomodado o mercado. Isso nós já sabíamos, mas o fato mais grave é que isso não incomodou apenas o mercado. Isso também incomodou setores do governo. E eu não estou falando do Centrão, cooptado para ser base do governo Lula. Eu estou falando do próprio PT, eu estou falando do ministro da Economia, eu estou falando do Fernando Haddad. Dê uma ligada só agora aqui nesse vídeo que eu quero aqui mostrar para vocês. Dê uma ligada. Esse valor que a gente está discutindo aqui, dos dividendos extraordinários, ele não pode ser utilizado diretamente pela empresa para investimentos. O presidente Lula foi orientado pelos senhores sobre isso? Inclusive, é importante destacar que hoje foi um momento muito oportuno. Você que está falando, vocês estavam vendo ali o Haddad, né? Ministro da Economia. Esse que está na tela aí agora, que está falando, é o ministro de Minas e Energia, tá? Minas e Energia, Alexandre Silveira, tá? É o nome dele. Esse é o cara que está anunciando aí
que de agora em diante, para evitar esse tipo de constrangimento, de rusgas, né, de contradições, vai passar a contar, pelo menos o convite é esse, com representantes do Ministério da Economia no Conselho da Petrobras. Por que isso? Porque o Haddad também poderia estar contando com os dividendos da Petrobras para cumprir a meta autoimposta de déficit zero. Para convidar a Fazenda a integrar o Conselho da Petrobras. Ela precisa ter um membro, até para ela trazer a ótica e o olhar dela, da Fazenda Pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que, volto a dizer, é uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos feito isso de forma extremamente vigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores, equilibrando, e aí vem a fala do presidente Lula. O presidente Lula nunca escondeu que é extremamente necessário que a gente valorize o emprego e a renda, que a gente combata a desigualdade. O grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é cuidar das pessoas, é melhorar a vida e combater a desigualdade no Brasil. E uma das maneiras sólidas de fazer isso é gerando emprego e renda, gerando oportunidade. Então é uma grande alta qualidade. É uma grande ansiedade do presidente Lula gerar emprego. Agora, nunca volto a dizer, é importante que o investidor entenda isso, a população entenda, que a imprensa, que são os olhos e os ouvidos mais fortes da sociedade, mais próximos do governo, transmitam a mensagem adequada. E a mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram por uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de... Quer dizer, não pagamos agora, mas vamos pagar depois. Isso é a lei, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Mas isso tem um contexto por trás dessa entrevista e por trás do Haddad estar parado ali do lado. É o contexto de déficit zero. Como é que nós vamos lidar com o déficit zero, né, se daqui a pouco a União passa a não poder contar com os lucros da Petrobras, pelo menos não no montante que o governo necessita para fazer o esforço de déficit zero. Tá? É um pouco triste até eu dizer para vocês, tá, gente? Mas assim, há uma disputa na Petrobras. Esse é o grande X da questão. De um lado, a categoria, os petroleiros, todos nós trabalhadores do Brasil, que precisamos de uma Petrobras grande, precise investir para capitanear o desenvolvimento. Do outro é o mercado financeiro, é a banca, são os capitalistas, é o grande capital, que quer manter o projeto de destruição da Petrobras para justificar a privatização completa e a liquidação. Tá? Porque o que está em xeque é justamente a existência da petroleira, que depende de investimento. Tá? Porque essa guerra, vão demitir o Jean Paul, o que o Jean Paul fez, não deu a informação correta para o Lula. O que está por trás disso, gente, é o que vem sendo anunciado na Petrobras. Tá? A retomada vigorosa dos investimentos. Tá? É isso que não pode acontecer, porque a Petrobras, quanto mais ela investe, mais difícil é de privatizar. Porque mais ela se fortalece como ente monopolista do setor. E aí acontece o que aconteceu agora, onde a Petrobras está retomando ativos que haviam sido privatizados dela mesma, porque o setor privado, sem a continuidade da expoliação, não tem condições de enfrentar a concorrência da Petrobras. Então, não é apenas interromper um processo, é fazer com que esse processo não possa se sustentar nem naquilo que já foi feito. E por isso essa ofensiva. Por mais que você possa não gostar do Jean Paul, você queira alguém mais, vamos dizer assim, ousado, a gente tem que pensar na conjuntura, no tipo de governo que a gente tem, e pensar que sem a atual diretoria, nós provavelmente teremos uma diretoria ainda mais rebaixada, porque quem está de olho nesse galinheiro aí são as raposas do PSD. E eles que comandam a diretoria da Petrobras, embora o presidente seja o Jean Paul do PT.
que está lá justamente para ser aquele mais à esquerda dentro desse processo. E como tudo no governo, é um processo de mediação política com a banca, com o capital. Então agora é hora da gente defender o que está sendo feito. Por mais que você ache rebaixado, você pode achar rebaixado, não tem problema nenhum. Mas agora é hora de defender, porque se a banca ganhar, se a mídia ganhar com esse terrorismo, vocês podem ter certeza que o que vai vir para a Petrobras deve ser ainda pior.